Foi me dado aqui algo hoje, né? O domingo do avivamento. E o texto que Deus me deu está lá em Atos, capítulo 4, a partir do versículo 31. Atos 4, versículo 31, a Bíblia diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles haviam abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Portanto, os que possuíam terras ou casas, vendiam, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Sabe, eu fiquei queimando no meu coração a palavra avivamento, a palavra avivamento. E muito se ouve falar sobre avivamento, muito a gente se vê falando sobre avivamento. E as pessoas, eu tenho a impressão que às vezes confundem o que é avivamento. Às vezes a gente pensa que avivamento é uma manifestação pontual do poder de Deus num determinado local. E ao longo da história, se a gente for pesquisar no Google, a gente vai ver que tiveram algumas manifestações que trouxeram grandes frutos ao longo da história. Tiveram muitas manifestações em determinados lugares que tiveram, sabe, muita abrangência. E uma frase que veio no meu coração a respeito de avivamento, que eu já quero liberar sobre a tua vida hoje, é: avivamento é a manifestação, não somente do poder de Deus, mas a manifestação da plenitude e da cultura do céu na terra. E eu já quero começar declarando sobre a minha vida e sobre a tua vida. Você vai entrar num tempo de plenitude em todas as áreas da tua vida. Você vai olhar para o teu casamento e vai dizer: meu Deus, por causa do poder de Deus na minha vida, a plenitude reina na minha casa. Por causa do poder de Deus na minha vida, a plenitude de Deus se manifesta na minha vida. Ei, aquilo que eu não conseguia fazer, por causa do amor de Deus na minha vida, eu consigo fluir em todas as áreas. Sabe, mais do que ficar conectado ou esperando uma manifestação pontual do poder de Deus, eu creio que o Senhor, Ele não quer se manifestar na nossa vida uma única vez. Não, todos os dias o Senhor quer manifestar a glória dEle sobre nós. Sabe, mais do que ficar conectado a um avivamento que aconteceu no passado. Tem pessoas que, a nível de conhecimento, e isso está tudo certo. Por exemplo, no Intensive, você pode aprender e vai aprender sobre isso, sobre a história dos avivamentos, sobre a história, sabe, da igreja, sobre a história das manifestações do Senhor, ao longo da história, ao longo da jornada. Só que deixa eu te dizer uma coisa: avivamento não tem a ver com o que aconteceu ontem. Avivamento tem a ver com aquilo que Deus quer manifestar na tua vida hoje. Avivamento não tem a ver com o que deu certo no passado. Avivamento tem a ver com a glória de Deus se manifestando na minha vida e na tua vida, hoje, daqui para frente. Até porque a Bíblia diz que a nossa vida precisa ser de fé em fé e de glória em glória. Sabe, às vezes a gente fica tão apegado com aquilo que deu certo ontem, que a gente para de viver aquilo que está para dar certo hoje. Às vezes a gente fica tão apegado ao avivamento que passou. Ai, meu Deus do céu, eu participei de uma oração e foi tão maravilhoso, Deus falou tanto comigo, mas eu não sei o que é que está acontecendo. Quando foi essa oração? Não, foi no ano de 2015. Ei, existe uma manifestação de Deus para ser liberada sobre a tua vida hoje. Ei, existe uma cura para ser liberada sobre a tua vida hoje. Ei, existe uma libertação para ser liberada sobre a tua vida hoje. A pergunta que eu te faço é: existe expectativa na tua vida para receber aquilo que o Senhor preparou desde antes da fundação do mundo? Ei, para de ficar sendo aquela pessoa que fica sempre olhando para o passado. Hoje o Senhor quer ajustar a minha visão e a tua visão e te dizer: existe uma liberação do céu para a tua vida hoje. Porque a oração que Jesus nos ensinou foi: que seja assim na terra como é no céu. E isso não ficou lá atrás. Isso está continuando na minha vida e na tua vida. E eu fui pesquisar também a palavra avivamento. E lá no hebraico eu encontrei a palavra. Gente, é porque eu fiquei preocupado que o pastor ia estar aqui. Né? E lá no hebraico eu encontrei a palavra que eu também não consegui traduzir essa palavra, mas é HYH, que significa avivar. Repita comigo: avivar. Que no significado primário quer dizer perseverar,
preservar, continuar, manter-se vivo. Por que isso é importante? Isso me chama a atenção porque, sabe, às vezes a gente está sempre esperando que Deus faça algo somente hoje nesse culto. Não, o Deus que fez ontem, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você vai se inspirar naquilo que Ele fez, está tudo certo. Mas essa inspiração precisa causar na tua vida, sabe, um posicionamento de dizer: Senhor, sem a tua presença eu não saio, eu não me movo. Sem ser tocado pela tua glória, Senhor Deus, eu não faço, eu não entro em portas. Sem a tua presença eu não saio do lugar. Assim como Moisés, ele viveu um avivamento, porque ele não estava disposto a mover a vida dele sem que a presença de Deus tocasse ele. Ele não estava disposto a sair do lugar sem que a presença de Deus acompanhasse ele. Ah, mas vai um anjo. Não, Senhor, eu não quero anjo, eu quero a manifestação da tua glória na minha vida. Sabe, avivamento. E entenda uma coisa, eu trouxe alguns pontos do que não é avivamento, ou do que a gente precisa entender a respeito de um avivamento. Avivamento é o reino de Deus avançando na minha vida e na tua vida de maneira poderosa. Avivamento é o reino de Deus avançando na minha casa de maneira grandiosa. Sabe, avivamento é as pessoas olharem para a nossa vida e dizer assim: meu Deus do céu, o que foi que aconteceu na vida dela? E a única resposta que elas vão encontrar é: somente Deus pode fazer isso. Sabe, somente Deus poderia restaurar aquele homem, somente Deus poderia restaurar aqueles filhos, somente Deus poderia restaurar aquele casamento, somente Deus poderia liberar aquela cura. Sabe por quê, querido? Porque tem coisa que só Deus faz, tem coisa que só Deus libera. Eu quero declarar uma palavra sobre nós hoje aqui, você que está online também. O que você está precisando hoje não é de mais um conselho. O que você está precisando hoje é ouvir a voz de Deus, ser curado, liberto, transformado. E de uma vez por todas, nunca mais, sabe, entrar no lugar que Deus não quer que você entre. O que você e eu precisamos hoje é ser direcionado pela presença de Deus. Sabe, avivamento é o reino de Deus avançando em nós e podendo avançar através de nós. Ei, entenda uma coisa, avivamento é fruto da vontade e da manifestação de Deus. Só que entenda, é do jeito de Deus. Não é porque você ora muito que você vai manipular a forma que Deus vai agir. Não é porque você busca muito que você agora ganhou uma medalha de livre acesso ao que você pedir. Não, você pode orar muito, você pode buscar muito, você tem que se consagrar mais, você tem que mergulhar cada vez mais, você tem que entender que tudo isso vai te levar para um lugar chamado centro da vontade de Deus. Você tem que entender que você, a tua oração e a tua busca não te torna merecedor daquilo que o céu tem para liberar sobre a tua vida. A tua busca, na verdade, te coloca num lugar de dependência, onde, quando Deus olhar para mim e para você, Ele vai dizer: Ele depende tanto, que agora Ele pode viver tudo aquilo que Ele pede para mim. Ei, Ele depende tanto, e Ele sabe que não é sobre a força do braço dEle, mas é sobre o meu poder se aperfeiçoando na fraqueza dEle. Ei, Ele depende tanto que Ele sabe que não é sobre aquilo que Ele pode fazer, mas é sobre aquilo que eu fiz na cruz, é sobre aquilo que eu liberei, o perdão, a cura, a libertação, a restauração. Ei, CC Videira, levanta a tua mão bem alto. Antes de ir para aplaudir, eu quero declarar sobre a tua vida: os efeitos da cruz de Jesus vai de uma vez por todas gerar um avivamento constante em todas as áreas da tua vida. Avivamento é isso. Para de achar que você vai encontrar avivamento no lugar. Se você não encontrar um avivamento dentro de você, em lugar nenhum você vai saber identificar. Para de achar: eu vou lá que fulano é avivado. Meu querido, se você é cheio do Espírito Santo, entende que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você, você vai entender que você também é avivado. Avivamento causa uma dependência maior de Deus e uma dependência menor das pessoas. Vocês estão comigo, sim ou não? Avivamento não é fruto do acaso, mas também é uma resposta a um clamor. O avivamento não vai vir sobre nós porque, sabe, não, eu estava aqui, sabe, do nada. O poder de Deus veio. Você pode ter uma experiência pontual em relação a isso, mas normalmente, antes de um avivamento se manifestar, um clamor chegou ao céu.
Antes de um avivamento se manifestar, um clamor saiu da terra para o céu. Antes de um avivamento se manifestar, então cuidado, para de esperar, sabe, para de gerar expectativas em Deus por algo que você não está buscando. Tem pessoas que dizem assim, meu Deus, Deus não agiu na minha vida, você buscou? Deus não está falando comigo, você está falando com Ele? Você está entendendo sim ou não? Avivamento não é fruto do acaso. Mas avivamento é a manifestação de um clamor, é a resposta de um clamor. O verdadeiro avivamento não é uma obra de momento, mas é uma jornada que nos conduz à eternidade. Se você viveu algo pontual em algum momento, glória a Deus, aquilo pode ter edificado, mas talvez não foi um avivamento. Se você viveu algo incrível, foi uma experiência incrível, como é que você está hoje? Estou acabado, então talvez essa experiência não foi um avivamento. Mas eu vivi algo tão sobrenatural, pois é, mas e agora? Não, eu não vivo mais porque a pessoa que eu vivia, sabe, essas coisas, ela viajou, ela foi embora e agora eu não tenho mais acesso a isso. Ei, isso não é avivamento. Um avivamento real te conduz e aponta para a eternidade. Um avivamento real, sabe por quê? Porque as palavras dos homens, elas têm prazo de validade, mas a palavra de Deus nos conduz a esse lugar na eternidade. Então o avivamento tem a ver com a minha conexão profunda com aquilo que o Senhor está fazendo na terra. Tem a ver com o entendimento que eu tenho de jornada espiritual. De jornada que me leva à eternidade. De jornada que me tira do comodismo, que me tira da zona de conforto e me faz fluir ao ponto de até andar sobre as águas. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez o que você está precisando de fato é um avivamento, porque a tua vida está muito comum. A tua oração está muito comum, o teu clamor está muito comum, está tudo muito comum. E como é que você está vivendo algo comum e esperando que algo extraordinário aconteça? Eu quero declarar uma nova ousadia para pedir coisas novas para Deus. Eu quero declarar uma nova ousadia para você se colocar diante de Deus e começar a ter sonhos grandes, pedidos grandes, orações grandes e de uma vez por todas você viver a virada que você tanto espera e que você sabe que Deus preparou para a tua vida. Ousadia para orar. Ousadia para buscar, ousadia para mergulhar, ousadia para se submeter. Porque às vezes ousadia a gente pensa que é só para a gente fazer. Não, ousadia às vezes é para calar a boca. Ousadia é para entender também a hora de calar, a hora de dar um passinho para trás. A hora de saber que não é sobre a tua força, não é sobre a tua capacidade, mas é sobre o poder de Deus na tua vida. É sobre o poder de Deus na tua vida. Sabe, avivamento é o reino de Deus avançando em nós e através de nós. E quando eu entendo que avivamento não é obra do momento, quando eu entendo que avivamento não é obra do acaso, quando eu entendo que avivamento não é algo pontual, quando eu entendo que avivamento faz parte de uma jornada, eu descobri uma coisa em Deus, e eu creio que Deus ministrou isso no meu coração e vai liberar sobre nós aqui, e você que está aí também, no online. Sabe, um dos lugares mais propícios para viver um grande avivamento se chama igreja local. Um dos lugares mais propícios para viver, por quê? Porque na igreja local tem submissão, na igreja local tem busca, na igreja local tem clamor, na igreja local tem mergulhar, na igreja local tem clamar. Ei, na igreja local tem restauração, sim ou não? Quantos foram restaurados aqui nesse lugar? Quantos já foram curados aqui nesse lugar? Quantos estão sendo libertos aqui nesse lugar? Quantos clamam clamores poderosos aqui nesse lugar? Ei, quantos mergulham mais em Deus aqui nesse lugar? Pois se prepare, a qualquer momento um avivamento pode vir sobre a tua vida. Pois se prepare, a qualquer momento um avivamento pode ser liberado sobre você. Sabe por quê? E aí eu vou entrar mais um pouquinho aqui, amém? Amém? A igreja local é um dos grandes portais de avivamento na terra. A igreja local é uma das grandes oportunidades de viver um avivamento na terra. E Deus falou uma frase muito dura no meu coração e eu preciso liberar porque eu sei que essa frase, ela vai trazer restauração sobre a nossa vida. Ei, sabe qual é o lugar onde um membro do corpo consegue se movimentar sozinho, destacado do corpo? É num filme de terror. Vou repetir. Sabe qual é o único lugar onde um membro, por exemplo, uma mão, ela consegue ficar se movimentando sozinha? É num filme de terror. Por isso que tem muita gente que a vida está um terror, porque se desconectou. Tem muita gente
tem muita gente que está até pensando aqui em se desconectar. Deixa eu te contar um segredo, não é Deus que vai pesar a mão sobre você. É porque um membro desconectado do corpo não faz sentido. Um membro desconectado do corpo apodrece. Um membro desconectado do corpo não vive avivamento. Mas eu quero declarar sobre essa igreja, sobre você que está online também, em nome do Senhor Jesus, Deus vai te dar sabedoria, discernimento, entendimento, capacidade, para você não se desvincular do corpo, para você não entender ou buscar entender que é lá fora que a resposta está. A resposta está dentro da casa, a resposta, o avivamento está dentro da casa. Ei, a resposta que você precisa, Deus tem para você na casa. A tua vida não vai ser um terror, a tua vida vai ser um avivamento poderoso. A tua vida não vai ser de qualquer jeito, eu estou perdido, não. Eu me encontro no corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo e nós somos os membros que precisamos estar conectados para viver o avivamento. Conectados para viver o avivamento. O avivamento se manifesta através do corpo. Claro que ao longo da história a gente vê fulano de tal foi é isso aí, do avivamento. Mas deixa eu te contar o segredo. Sabe onde foi que essa pessoa foi gerada? Na igreja. Provavelmente sabe onde é que essa pessoa estava orando também? Na igreja. Sabe onde foi que começou o clamor dela também? Na igreja. Ela tinha a vida dela devocional, mas na igreja o avivamento se manifesta na terra. A igreja é um portal de avivamento e um portal de conexão entre o céu e a terra. Entre o céu e a terra. Entre o céu e a terra. O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração é jornada do avivamento. Entendendo que é possível viver essa jornada do avivamento na igreja. Por quê, Rafael? Porque aí eu quero voltar para o texto. O texto diz assim, ó: tendo eles orado. E se a gente voltar mais um pouquinho, em algumas traduções, em algumas versões, a epígrafe do texto está dizendo: a igreja orava. Vocês estão comigo, sim ou não? Ele diz assim, ó: a igreja orava. Ele dizia assim, ó: tinha um povo que se reunia para orar. Ele dizia assim, ó: tinha um povo que se reunia para comungar, para andar em comunhão. Ele dizia assim, ó: tinha um povo que estava orando e tremeu o lugar. O lugar não tremeu à toa, o lugar tremeu mediante a uma oração que foi feita por um povo que estava reunido. O lugar não tremeu à toa, o lugar tremeu porque um clamor foi liberado na terra. O lugar tremeu porque um clamor foi liberado na terra. E entrando dentro desse texto, eu entro nessa jornada do avivamento. Por quê? Primeiro lugar, primeiro ponto da mensagem. Para viver um avivamento, ou para provocar um avivamento, ou para buscar um avivamento, ou para mergulhar no avivamento, entendendo que a igreja local é esse portal, eu entendo que o primeiro ponto para a gente mergulhar no avivamento se chama oração. Repita comigo: oração. A Bíblia diz: tendo eles orado. Tendo eles o quê? Tendo eles o quê? Não, fale mais forte. Tendo eles o quê? Tendo eles orado. Só que para ouvir uma resposta, o céu tem que ouvir a tua oração. Para ouvir uma resposta na terra, o céu tem que ouvir uma oração. Como é que vai ter resposta se não tem oração? Como é que vai ter conexão se não tem oração? Como é que vai ter, aquilo que Deus tem para liberar se não tem oração? Eu quero declarar sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa igreja, uma fome e uma sede poderosa pela presença de Deus aqui nesse lugar. Eu não estou falando daquela oraçãozinha de dizer assim: ah, Senhor, talvez o Senhor faça. Ah, Senhor, abençoa o meu alimento. Faça essas orações ainda. Mas eu estou falando de uma oração de quem tem fome e sede. Diz assim: eu não saio daqui se o Senhor não falar comigo. Eu não me movo daqui se eu não ouvir a voz de Deus. Eu não faço nada na terra se o céu não liberar lá de cima. Eu não me movo. Ei, o meu casamento, eu não vou acabar meu casamento não, antes eu vou ouvir a voz de Deus. Ei, eu não vou mandar meu filho embora não, antes eu vou ouvir a voz de Deus. Ei, eu não vou fazer nada sem antes o Senhor bradar no meu coração. Você está entendendo o que é oração, sim ou não?
Uma oração que é fruto de um posicionamento, que eu digo, meu Deus, se o Senhor não falar comigo, eu estou perdido. Se o Senhor não falar no meu coração, a minha vida está acabada. Se o Senhor não liberar, ei, entenda uma coisa. Na oração, Deus não está esperando a tua perfeição, Ele está esperando a tua entrega. Tem pessoas que se abstêm da oração, porque acham que precisam entregar perfeição. Tem pessoas que se afastam do lugar de oração, porque naquela semana, naquele dia, ela fez o que não devia. Tem pessoas que fogem do lugar de oração, por achar que fizeram algo que não combina com o reino de Deus. Se você fez algo que não combina com o reino de Deus, o teu próximo passo é mergulhar mais uma vez nas águas do Espírito Santo, mergulhar mais uma vez nas águas da palavra de Deus, mergulhar mais uma vez, sabe por quê? Porque o Senhor, o teu Pai, Ele está a uma oração de distância de você. O teu Pai está a uma oração de distância de você. A Bíblia fala que o lugar tremeu, mas antes eles oraram. A Bíblia fala que o lugar se movimentou, mas antes um clamor foi liberado. A Bíblia fala, ei, às vezes você está tentando mudar as coisas de lugar na tua vida, do teu jeito. E Deus está dizendo assim, às vezes essa mudança vai acontecer quando esse lugar começar a tremer. Só que esse lugar vai começar a tremer quando uma oração subir da terra. Às vezes você está querendo movimentar as coisas e dizendo, quebrando a cabeça e dizendo, meu Deus, como é que eu faço? Como é que eu, com a força do meu braço e nada sai do lugar? Eu quero declarar em nome de Jesus, que quando você decidir clamar de fato, quando você decidir buscar de fato, quando de fato existir um desejo no teu coração de ouvir a voz de Deus, não orar para cumprir tabela, mas orar para obedecer, você vai ouvir direções poderosas da parte de Deus. Porque tem pessoas que oram para cumprir tabela. Se você ora para cumprir tabela, está tudo certo, continua. A tua vida vai continuar sem resposta. Mas se existe no teu coração um desejo não só de ouvir, mas de obedecer, se prepara que Deus vai começar a falar, vai começar a bradar, vai começar a tremer, vai começar a se mover, e a glória de Deus vai vir sobre a tua vida. Se na igreja local a gente vive esse avivamento por meio da oração, segundo lugar, na jornada do avivamento, tem algo que é muito importante. É algo chamado unidade. A Bíblia diz que eles viviam em comunhão. Olha como era a comunhão. Da multidão dos que creram, versículo 32, eram um coração e uma alma. Era comunhão profunda. Não era amizade superficial, não. O problema é porque parece que a gente transformou, às vezes, a igreja no lugar de colegas. Só que igreja é lugar de aliança. Às vezes a gente tornou o relacionamento algo banal. Só que os relacionamentos que Deus espera de mim e de você na igreja local, sabe, são relacionamentos que existe uma troca, sabe, de aliança, de confiança. É você olhar para o teu irmão e dizer assim, se está doendo no meu irmão, está doendo em mim. Ei, se eu falar do meu irmão, se falarem do meu irmão, estão falando de mim. Ei, se fizerem fofoca do meu irmão, estão fazendo fofoca de mim. Quem gosta de ter o seu nome na boca do povo? Então não coloque o nome de ninguém em roda nenhuma. Às vezes está faltando avivamento porque está faltando unidade. Às vezes está faltando avivamento porque está faltando unidade. A comunhão gera conexão. Se nós não conseguimos se conectar nem com o nosso irmão que a gente está vendo, quanto mais com Deus que a gente não vê. Por que eu não consigo ouvir a voz de Deus? Você não consegue dar atenção nem à pessoa que está do teu lado? Por que eu não consigo me conectar com Deus? Você não consegue se conectar nem com as pessoas da tua casa. Rafael, tu não sabe quanto elas são difíceis. Eu não sei, mas será que você sabe o quanto você é difícil? Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas eu quero declarar sobre a tua vida, que onde existe dificuldade no teu coração, mas um desejo de transformação, Deus vai trazer a capacidade necessária para você ser quem Ele te criou para ser e viver em unidade com as pessoas que Deus te confiou. Viver em unidade, a Bíblia diz. A Bíblia diz que na comunhão o Senhor opera a bênção. Na comunhão existe um óleo de unção.
que é exclusivo só para comunhão. Existe um óleo de unção, ou seja, unção fala de capacitação. Existe uma capacidade que vem de Deus, exclusiva para quem quer se relacionar bem. Então não tem desculpa, se você é difícil ou se o outro é difícil. Mas existe, sabe, unidade no reino de Deus. Existe unidade na casa de Deus. Existe unidade. E na unidade não existe julgamento. Na unidade não existe falsidade. Na unidade não existe altivez. Na unidade não existe maldade. Na unidade existe maturidade. Uma igreja madura é uma igreja que anda em unidade. Uma igreja madura é uma igreja rápida em pedir perdão. Uma igreja madura é uma igreja rápida em se submeter. Uma igreja madura é uma igreja rápida em se sujeitar uns aos outros. Tem gente que ora muito, mas não consegue comungar com ninguém, não vai viver o avivamento. Tem gente que busca muito, mas não está conseguindo nem se encontrar. Porque quando você conseguir se encontrar, você vai ver o quão imperfeito você é, e você vai saber que as imperfeições do outro podem ser resolvidas em Deus, tanto quanto as suas. Hoje Deus nos trouxe aqui para dizer assim: ei, eu quero comunhão nessa casa, eu quero comunhão na tua família, eu quero comunhão nessa igreja, eu quero comunhão nos GCs, eu quero comunhão nas supervisões, eu quero comunhão na coordenação. Ninguém é melhor do que ninguém, mas juntos nós fazemos o reino avançar. Juntos o reino avança, meu irmão. Junto o reino prospera. Junto as cadeias são quebradas. Juntos o poder de Deus se manifesta, porque o poder de Deus se manifesta em nós e através de nós. Terceiro ponto, já foi falado aqui, isso é falado na nossa igreja: generosidade. Às vezes o avivamento está retido, porque você não está conseguindo liberar. Às vezes o avivamento está parado na tua casa, porque você está segurando. Eu não estou falando só de dinheiro, não. O que é que você tem segurado na tua casa, marido e mulher? O que é que você tem retido? O que é que você tem negado? O que é que você tem deixado travado? O que é que você tem deixado paralisado? O que é que Deus já te deu? O que é que Deus já colocou dentro de você, mas você está segurando somente por orgulho? Somente para querer manter algo que não faz sentido para o teu casamento? O que é que você está retendo da tua esposa? Ei, mulher, o que é que você está retendo do teu marido? Ei, o que é que você está retendo dos teus filhos? Ei, filho, o que é que você está retendo dos teus pais? Generosidade. A Bíblia diz que eles tendo tudo em comum. Está aí no texto, tendo tudo em comum. Entenda uma coisa, quando a nossa vida está avivada, nós perdemos o medo de contribuir. Sabe esse receio que você tem quando fala, por exemplo, de dinheiro, que você já trava logo? É porque está faltando avivamento na tua vida, meu irmão. Porque quando a tua vida está avivada, você entende que aquele que tem todo o poder na palma da mão, ele supre todas as suas necessidades. Rafael, o que é que tu está dizendo? Eu estou dizendo que no nome do Senhor Jesus, nada vai te faltar. Ei, nada vai te faltar, porque no céu não tem ausência de nada. E aquilo que você precisa, o Senhor libera sobre a tua vida. Só que quando você não se conecta com isso, você fica com medo de perder. Quem tem medo de perder é porque não entendeu o que já ganhou. Porque quando você entender que o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita dentro de você, você vai entender que nada é impossível ao que crer. Você vai entender que nada é difícil para você. Você vai entender que tudo que você precisa já está dentro de você. Capacidade para fluir, capacidade para crescer, capacidade para se desenvolver, capacidade para prosperar, capacidade para ser de uma vez por todas quem Deus te criou para ser. Já está tudo dentro de mim, dentro de você. Já está tudo pelo Espírito Santo. Por que você acha que carregando o Espírito Santo vai te faltar alguma coisa? Deus não te dá sobras, Deus te deu tudo o que você precisa para fluir. Oração, unidade, generosidade, capacidade de entregar aquilo que eu já recebi.
Generosidade nada mais é do que a capacidade de não reter. Reter o quê, Rafael? Reter amor, reter graça, reter perdão, reter amizade, reter relacionamento. Eu não me conecto com ninguém não. Pois você está sendo egoísta, porque tem muito de Deus em você. E às vezes tem uma pessoa do teu lado precisando ouvir aquilo que Deus já fez na tua vida. Tem gente que retém até testemunho. Eu não vou contar não, porque não é um ambiente seguro. E às vezes tem alguém ali precisando ouvir algo poderoso que Deus fez na tua vida. Às vezes tem alguém ali com um casamento destruído e você tem a chave para a restauração dessa família. Às vezes tem alguém ali com um casamento acabado. Às vezes tem alguém ali perdido. Às vezes tem alguém ali sem esperança. Às vezes tem alguém ali achando que Deus não vai fazer o que prometeu. Você está entendendo o que é generosidade, sim ou não? É a capacidade de não reter, é a capacidade de entregar. Entenda uma coisa, na generosidade você nunca vai entregar mais do que Deus te entregou. Por isso que você não precisa ter medo de entregar. Por isso que você não precisa ter medo de se doar. Eu me dou tanto. Aí sabe como é que é? Se doa tanto. Se você se doar tanto sem entender o quanto Deus se doou por você, você vai se desgastar. Mas no momento que você entender o quanto Deus já liberou sobre a tua vida, você vai saber que você tem capacidade para ir além, para romper, para alcançar e para fazer o reino de Deus se manifestar através da tua vida. O reino de Deus se manifestar através da tua vida. Entenda uma coisa, o reino de Deus não deve nada para ninguém. O reino de Deus não deve nada para ninguém. Eu não vou liderar porque eu vou ter que me entregar para pessoas. Eu não vou liderar porque eu não tenho nem para mim. É porque você não entendeu o que Deus já colocou dentro de você. Eu não vou porque, eu aprendi uma coisa, o reino de Deus, ele arranca de mim todas as desculpas. Sabe por quê? A minha maior desculpa é muito mais fraca do que o meu pequeno posicionamento. Deus só está esperando um posicionamento de generosidade para liberar aquilo que você precisa viver. Aquilo que precisa ser liberado sobre a tua vida já está preparado. Aquilo que precisa ser liberado sobre a tua casa já está preparado. Só que o vinho novo só vai ser liberado quando o odre for trocado. Só que o vinho novo só vai ser liberado quando o odre for trocado. Você está pedindo a Deus, Senhor, manda o vinho novo. E Deus está dizendo do céu, pois troca o odre. Troca a maneira de pensar, troca a maneira de olhar, troca a maneira de sentir, troca a maneira de abordar, troca a maneira de se ver, de se enxergar. E começa a se enxergar como o céu te enxerga. Porque o vinho novo vai ser liberado sobre a tua vida. O vinho novo vai ser manifesto sobre a tua casa. O vinho novo vai alcançar a tua vida. Não é sobre ter ou não ter, mas é sobre entender quem nós somos em Deus. Não é sobre você não ter, mas é sobre o quanto você entende que Deus é na tua vida. Não é sobre entender, porque às vezes você entende tanto, mas não age em nada. Porque aquilo que você entende só faz você descobrir o que você não tem. Mas quando você abraça o conhecimento e o entendimento de quem Deus é, você vai ver que muito mais Ele já liberou sobre a tua vida. Quarto lugar, para a gente fechar, a Bíblia diz assim, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Deixa eu te dizer uma coisa, você vai viver um grande avivamento quando você perceber e ver e ser intencional, fazendo com que a tua vida dê testemunho de quem Deus é. Rafael, não estou entendendo não, vou te dizer. As pessoas vão olhar para a tua vida e elas vão ver a graça de Deus se manifestando através de você. Rafael, não continuo sem entender. As pessoas vão olhar para a tua vida e elas vão dizer assim: é possível viver um novo tempo, é possível viver uma restauração, é possível viver uma manifestação, é possível me conectar de maneira mais profunda, é possível parar de dar desculpas, é possível mergulhar numa dimensão poderosa na presença de Deus, é possível ouvir a voz de Deus e ter a vida transformada, é possível viver o céu na terra. Ei, eu quero declarar que a tua casa vai ser o céu na terra, no teu trabalho vai ser o céu na terra, ei, no meio do teu
teus amigos vai ser o céu na terra. Quando alguém precisar de ajuda, vai te procurar. Quando alguém precisar de conselho, vai te procurar. Quando alguém precisar de transformação, vai te procurar. Não pela tua força, não pela tua capacidade, mas porque você reflete o testemunho de Jesus na terra. Testemunho! Não é perfeição, é testemunho. As pessoas olharem para ti e ver Jesus. Não porque você é tipo bonzinho. Tem gente que acha que refletir Jesus é ser bonzinho. É sobre comportamento, não é sobre comportamento, é sobre discernimento. Não é sobre comportamento, não é sobre ser o legalzinho da turma. Tem gente que é muito legal, mas não reflete nada. Não é sobre ser legal, mas as pessoas olharem para você e ver Jesus e ver a graça. É sobre você, a tua vida vai trazer clareza sobre a eternidade. Vou repetir, a tua vida vai trazer clareza a respeito da eternidade. A tua casa vai trazer clareza a respeito da eternidade. Ei, as tuas palavras não vão ser palavras mundanas, mas vão ser palavras do reino de Deus. Ei, quando você entender isso, você vai saber e você vai desfrutar de algo. Quando você pisa no lugar, o reino de Deus pisa naquele lugar. E quando você começa a profetizar, você não fala besteira, mas você fala aquilo que Deus coloca na tua boca, no teu coração, na tua mente. E você vai começar a ver pessoas sendo curadas, famílias sendo restauradas, o reino de Deus avançando em você e através de você. E o testemunho de Cristo Jesus acontecendo na tua vida. O testemunho de Jesus acontecendo na tua vida. O testemunho de Jesus. A tua vida, ao entender o reino, vai ser um ativador para que outras pessoas também desfrutem do reino. A tua vida vai ativar um novo tempo na vida de muita gente. Eu estou profetizando. A tua vida vai servir de bom testemunho para a vida de muita gente. Ei, muita gente vai ter esperança quando ouvir aquilo que Deus fez em você. Muita gente vai querer viver porque vai ver a tua vida fluindo na presença de Deus. Muita gente vai querer casar quando olhar para o teu casamento e dizer: vale a pena servir a Deus juntos. Muita gente vai prosperar quando ouvir aquilo que Deus está fazendo na tua história, minha irmã. Muita gente vai abrir novos negócios. Sabe por quê? Porque você não desistiu daquilo que Deus colocou nas tuas mãos.